Agora sim, agora eu acho que não tem mais nenhum tipo de surpresa. Eu acho que agora finalmente a gente está ao vivo. A gente estava até falando antes, numa live que não aconteceu, a gente achou que estava acontecendo, sobre o poder das redes sociais, né? Porque através dessa live, que eu não sei ainda se a gente está ao vivo, mas eu acho que sim, estamos ao vivo, eu só estou enrolando para ver se pinga alguma audiência na live, a gente pode estar sendo visto no mundo todo, né? Em vários continentes, na Oceania. A gente estava falando também que, né, tem brasileiro sempre, ó, agora Na verdade, em qualquer lugar. a gente estava enrolando porque a gente achou que estava ao vivo, mas não estava ao vivo. Agora a gente está ao vivo, já tem pessoas na live, já pingou alguma audiência. A gente pode começar porque interessa, não precisamos mais enrolar. Boa noite, bem-vindos ao Live Literatura. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Eu adoro essa frase. E eu estou no momento de retomar as lives aqui do Live Literatura. Ontem eu completei 1 ano e 2 semanas de casado. Eu estava me lembrando que antes de ser casado eu fazia uma live por semana. Agora eu faço uma live a cada trimestre, mais ou menos. Eu acho que o casamento muda a gente. Também estou um pouco mais magro, efeito das enormes quantidades de louça que eu tenho lavado. Bruna Agra Tessuto está online, minha querida amiga, já fez, acho que... Quantas lives tu já fez aqui, Bruna? Depois tu coloca aí, acho que tu já fez umas 5. Gente, agradeço a presença de vocês, agradeço a presença do meu convidado, Rodrigo Scoop. Isso. Rodrigo, autor do livro Grivos de Angalad e a Flâmula da Moeda de Ferro. Falei certo? Falou. É isso aí. Primeiro, Rodrigo, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu te agradeço. Desde o início, assim, quando a gente teve nosso primeiro contato, eu sou muito agradecido porque tu comprou meu livro, Relatos e Delírios. Assim. Aliás, continua vendo o meu livro, então eu te agradeço muito por isso. Mas te agradeço também pelo interesse que desde o início tu demonstrou em fazer uma live e falar um pouco sobre o teu trabalho. Seguindo o embalo, porque tu é o convidado da noite e tu é o protagonista dessa live, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ti. Assim, tu é formado em Direito. Sou formado em Direito, isso. Em Direito. Sou formado em Direito pela URGS. Eu concluí o curso, mas nunca tive a intenção de prosseguir a carreira. Trabalhei 6 meses num escritório de advocacia. Antes disso, trabalhei 5 anos e meio num banco, no Banrisul. E antes também trabalhei 1 ano e meio num escritório de perícia financeira, então eu acabei sempre pulando de setores em setores, postergando talvez a entrada naquilo que eu realmente queria, naquilo que eu sempre sonhei, que era escrever. E aí eu optei por largar o direito não exercer para tentar escrever. Então... Isso até vou fazer uma confissão, porque a gente fez um pequeno ensaio antes de começar a live e eu achei muito curioso isso que tu comentou, porque tu realmente está disposto a tentar uma carreira como escritor. Como escritor, isso. Livros, aí quem sabe um pouco mais pra frente oficinas, mais livros, palestra, alguma coisa nesse sentido, de viver do meu trabalho como escritor, de forma ampla, direta ou indiretamente. Eu acho isso muito curioso, porque não só aqui no Brasil, mas em outras tantas partes do mundo, a escrita acaba sendo um hobby ou uma segunda ocupação. Eu admiro muito quem tem essa coragem. E volta e meia, acho que a gente tem a oportunidade de participar de eventos de pessoas que conseguiram efetivamente viver disso. Assim, eu acho formidável assim, quem tem essa coragem, né? E até me surpreendi, porque eu não me lembrava, na verdade, se tu era contador ou advogado, mas eu achei que tu exercesse essa atividade e eu fiquei muito positivamente surpreso assim, com esse teu desejo de seguir uma carreira. E eu acho que tu tá... mas me diz uma coisa, assim, uma pergunta, a pergunta mais... Acho que eu já fiz essa pergunta para todos os convidados aqui no Live Literatura, assim. Qual foi o autor que te iniciou nesse processo de... porque eu acho que a gente sempre... todo mundo que se mete a escrever também, primeiro se meteu a ler alguma coisa. E acredito que alguma coisa de qualidade. Assim, qual foi o primeiro autor, o primeiro livro que te
mostrou fazer, assim. Eu sempre gostei de imaginar histórias, especialmente de fantasia, sempre adorei filmes, muitos, não necessariamente fantasia, mas muitos medievais, sabe? Cresci assistindo Gladiador várias vezes, Cruzada ou Coração Valente, mas em termos de livro, eu vou ter que citar dois autores, porque eu acho que cada um tem a sua importância. Em termos de ser apresentado para uma fantasia, em si, o Leonel Caldela, com a trilogia da Tormenta, aqueles primeiros, que me foi apresentado por um antigo colega. Eu fiz um semestre de desenvolvimento de jogos e entretenimento digital na Unicinos, e aí ele me apresentou o Caldela. Eu não conhecia nem a Tormenta, nem os livros do Caldela até então. E aí, depois daquele livro, eu acabei caindo no Bernard Cornwell, que não é fantasia, é uma ficção histórica, com algumas pitadas de fantasia dependendo do livro. E aí eu li a trilogia do Arthur, né, do Rio do Inverno, e eu não me recordo os outros dois nomes. E aí esses dois são os pilares, eu acho, do que me levou a entrar a fundo num gênero que eu não era familiarizado. E a partir daí gostava muito. Eu passei a formular, e aí desde então eu sempre joguei também muitos jogos de computador e videogame. E eu fui aos pouquinhos criando um universo. Ele foi modificado milhões de vezes até chegar mais ou menos no que está sendo colocado agora no Chegou livro. a jogar RPG nesse... Porque eu tenho muito... pelo pouco que eu conheço assim, do RPG, tem muitos jogos que puxam para essa temática medieval, fantástica. Tu chegou a jogar RPG também ou não? Não, RPG de mesa eu não joguei. Eu estou atualmente participando do meu primeiro grupo de RPG de mesa, mas eu jogava mesmo no computador. Aqueles MMORPG, que tem até aquele debate, é RPG, não é RPG, que o pessoal fica brigando. Tem um debatezinho, né? Mas eu joguei basicamente eles, assim, não. Mas agora já estou gostando. É interessante a gente conversar sobre isso, porque a gente está numa era muito digitalizada, assim, e tem muitos debates, assim, questões pedagógicas envolvendo os jogos, não é? E muitos debates, assim, sobre o vício dos adolescentes, dos jovens nos jogos, assim, e o que isso pode acarretar em termos, assim, o que pode atrapalhar uma pessoa ser viciada em jogo. Mas eu acho que para quem escreve, acaba sendo muitas vezes uma ferramenta, uma fonte de inspiração, eu diria, não é? Seja o jogo de RPG, de computador, não tô... eu acho que o que forma um bom escritor é a prática, a questão de ler, escrever, ler bastante, escreve bastante, é o que o Stephen King diz no livro sobre a escrita. Mas eu acho que sim, eu acho que é interessante isso. E é uma coisa que a gente não tinha combinado em falar na live, está surgindo agora. Mas isso é bom, a gente vai conversando e vai conversando, até surge outro tema da live, jogos e literatura, interessante. Mas quando tu estava, tu na condição de jogador, assim, tu chegou a me falar que tu fez o curso de design de jogos, é isso? Desenvolvimento de jogos e entretenimento digital, um design de jogos e outro tipo de... Tu te imaginava, assim, com as tuas ideias, escrevendo ou desenvolvendo um jogo com essa temática fantástica que tu... Eu não me imaginava desenvolvendo, em termos de código, sabe, em termos de programação. Inclusive foi um dos motivos que me fez não prosseguir no curso, foi porque eu percebi que eu tinha mais interesse na parte criativa, especialmente numa cadeira de roteiro que eu fiz, que era logo no primeiro semestre. Eu vi que eu gostava muito de criar... Uma cadeira de roteiro dentro do curso. Isso, porque os jogos, eles são roteirizados, né? O roteiro é muito amplo, o roteiro, tudo precisa de roteiro. Hoje em dia se faz roteiro até para videoaula, por exemplo, né, e tal. Se faz roteiro também. E todos eles são roteirizados. Eu achei muito interessante, porque, por exemplo, tu pega esses grandes jogos de RPG, de videogame, por exemplo, especialmente se não for online, eles todos são roteirizados. Tu fala com o NPC te dá uma história, e alguém teve que pensar naquela história, alguém teve que desenvolver. Aí eu acho que eu me via muito mais desenvolvendo essa parte do que propriamente programando o que vai ser. E aí eu pensei, não, eu vou seguir por outro caminho, assim. Até por outras questões da vida também, eu estava indeciso do que eu ia fazer, mas então... Mas é interessante que tu conseguiu, através de um primeiro curso que não era o teu curso, assim, tu foi te fortalecendo, assim, nessa ideia de escrever.
E teu início, assim, como a gente já falou do Rodrigo e a sua iniciação como leitor, e a tua iniciação como autor, o que te levou, assim, tu chegou a fazer alguma oficina literária, tu chegou a... Deixa eu... Senão eu fico falando. Não, bom, assim que logo depois que eu descobri, né, que eu fui apresentado propriamente pro Caldela, pro Cornell, eu comecei a tentar escrever um pouquinho. Eu escrevia em meio à faculdade que eu fazia. E assim, eu acabei encontrando lá era o início de um site que postava contos, especialmente de fantasia e ficção científica. E eu mandava alguns contos, então eu tinha alguns contos que eu fazia, assim. Qual é o site? Desculpa. E é do... Agora, é do podcast que hoje é bem famoso, eu esqueci o nome. Não, volta. Faz uns 9 anos. E aí eu mandei alguns contos, e aí hoje o site nem existe mais, ele já foi remodelado, todos os contos não tem mais, né? Uhum. E aí um pessoal dali tentou montar uma coletânea também, tal, com uma temática. Eu fiz um conto para a coletânea foi publicada gratuitamente na internet. E aí depois ali eu parei por muito tempo, eu não fiz curso, mas foi o meu primeiro contato mais firme, assim, com questão de publicação. Uhum. Dá pra se dizer que foi uma iniciação. Dá pra se dizer que foi uma iniciação. E aí teve uma interrupção muito grande, até a hora que eu decidi, não, eu vim escrevendo um pouquinho, tá, eu vou parar para escrever. Aí eu comecei a escrever mais assiduamente um livro que eu já escrevia esporadicamente, no meio termo, assim, sabe, para usar até como... Era um lazer, uma coisa que eu gostava, junto de um dia a dia que às vezes tu não gosta muito, tem seus problemas, e aí eu usava como uma distração, digamos. E aí eu me inscrevi no curso da editora Metamorfose, né, de formação de escritores, e a partir dali eu comecei a trabalhar mais a questão de escrever, a ver mais concreto a questão de escrever, só escrever. Eu já estava parado só para fazer isso, mas me ajudou muito a focar e tal. Antes disso eu também fiz um curso de roteiro para tentar me encontrar um pouquinho, mas gostei bastante de fazer o roteiro. Um curso, eu digo, era uma oficina, na verdade, no 2 finais de semana, na agência Fluxo, aqui em Porto Alegre. E eu gostei bastante, mas eu vi que eu gostava ainda mais da parte da criação, da escrita, do que a transformação em um filme, um curta, um longa ou um curta, ou algo assim. Aí a partir daí a gente só foi crescendo, vivendo as aulas e convivendo com pessoas que também escrevem. Dá uma boa... Eu acho que mais do que qualquer aula que a gente possa ter com algum autor que já está mais tempo na estrada, assim, é justamente pegar a vivência de como ele ou ela começaram, né? E tu falou uma coisa que eu acho interessante sobre coletânea. Eu acho que coletânea é um ótimo meio da pessoa ter uma iniciação, assim. Por mais que a pessoa acabe eventualmente trocando o seu gênero literário, eu não sou do conto, eu sou da poesia, eu acho que a coletânea é sempre um ótimo exercício. Tu tá agora estreando com uma narrativa longa. Tu sempre teve essa ideia de começar com uma narrativa longa? Porque a tua iniciação foi no conto. Sim. Como é que foi essa transição? Assim, tu já sabia que o conto era uma coisa temporária? Sim e não, eu acho. Eu acho que a gente sempre tem na cabeça aquele objetivo final, né? Uhum. Que é que seria o livro, na verdade. Quando eu comecei a escrever esporadicamente, né, um capítulo aqui, um capítulo ali, ter passado por semanas ou algo assim, não era nem essa história do Grivos, era uma outra história no mesmo mundo fantástico. Mesmo mundo. Que seria uma história muito mais ampla, Tu pode dar um spoiler pra gente? Dessa história? Não, um spoiler. Qual é o nome do mundo? Do mundo? O mundo não tem nome. Não tem nome? O mundo em si não. Eu preferi nomear os continentes do mundo, mas o mundo como um todo não. Eu imaginei que, eu não sei, na verdade eu imaginei que pudesse ser um pouco mais orgânico, assim. Eu vejo alguns mundos de fantasia que tu se refere a ele como o nome do espaço do continente e engloba todos os outros continentes juntos, né? No meu caso ali, o continente em que se passa a história do Grivos, o nome é Arzin, e esse outro livro que eu já vinha escrevendo, né,
ele também se passa nesse mesmo continente, mas eu tinha ideia desse livro e eu comecei a escrever alguns contos que se passavam nesse mesmo mundo, para desenvolver um pouco alguns personagens. Então a intenção inicial do conto, ela sempre, eu acho que teve um pouco da serventia de não no conto em si, mas servir como base para um desenvolvimento de uma narrativa longa. Foi um exercício. Desde o início, foi sempre um exercício. Inclusive os contos que eu continuo escrevendo alguns, eu sempre tento colocar eles no mesmo universo fantástico que eu criei, para servir sempre como um complemento. Então, tu, na condição de escritor, tu nunca te imaginou fora da literatura fantástica. Tu já tinha isso bem claro, assim. Eu nunca me imaginei fora da literatura fantástica. E tu já sabia desde o início que o teu grande foco era escrever uma narrativa longa. Sim. E eu te confesso que eu me surpreendi com o teu livro. A gente vai falar mais do teu livro também, mas eu me surpreendi com a quantidade de páginas. Eu estou com ele aqui em mãos. 308 páginas em uma bela capa, que depois eu vou mostrar com um pouquinho mais de carinho para vocês, porque a gente tem um problema aqui na live, a capa, as letras sempre aparecem na ordem inversa, mas depois a gente vai focar um pouco melhor no livro para as pessoas poderem ver, porque é uma bela capa, mas me chamou a atenção, assim, então tu já vai estrear com uma narrativa longa, com 308 páginas, sobre um mundo que tu mesmo criou. Olha, parabéns. Obrigado. Parabéns, eu acho que a tua estreia, ainda mais na Feira do Livro, tão tradicional, a gente vai falar mais sobre isso também, mas falando um pouco ainda sobre o teu livro, eu queria saber, assim, tu saberia quantificar quanto tempo tu levou para escrever essas 308 páginas, assim? Daria para ter, eu acho que o grosso da escrita, né, sentar para começar a escrever e botar o ponto final, sem contar depois as edições, revisões, que tu sempre mexe, tu sempre tem que mexer, eu acredito ter sido 4 meses. 4 meses. 4 meses, que foi... Eu lembro o dia que eu comecei a escrever ele, porque ali na editora Metamorfose, no curso, de vez em quando são levados alguns profissionais para conversar com os alunos, e aí num dia foi dito que para um escritor iniciante, e aí não era só a pessoa que falou, já tinha ouvido isso de outras pessoas que falavam sobre o mercado literário, que para um escritor iniciante começar com um volume ainda que vai ser de uma trilogia seria muito mais complicado do que começar com um volume, mesmo longo, de um livro que tem um final fechado. E aí eu pausei aquele livro que eu já vinha escrevendo, desde que eu tinha parado, desde que eu tinha saído do escritório de direito para escrever. Eu pausei e eu comecei a desenvolver uma história que era separada. E aí gerou essa história do Grivos. Então eu comecei no final de novembro, aí deu dezembro, janeiro, fevereiro, março, e aí em meio de abril eu meio que fechei ele. Aí eu comecei a revisar um pouquinho, e aí depois foi para leitura crítica, e aí a partir de edição, e aí a partir aí foi um pouquinho mais de tempo. 4 meses, 308 páginas em 4 meses, olha, E a tua rotina de escrita, assim, tu saberia dizer quantas horas por dia tu escrevia? Eu não consigo dizer quantas horas, mas assim, quando eu comecei, eu acredito que eu ficava 7 horas, 8 horas sentado na frente do computador, pelo menos, tentando escrever. Aí a questão, eu não consigo dizer muito horário, porque às vezes eu escrevia 2, 3 horas, levantava, ia fazer outra coisa, ia ler, mas voltava normal. Mais 2... porque não... Quando a gente está escrevendo, eu acho que a gente entra numa espécie de transe, alguma coisa, a gente não fica necessariamente computando quantas horas, porque é muito prazeroso, né? Muito prazeroso, e também é bem trabalhoso. Exatamente. Eu lembro que eu ainda agora, qualquer coisa que eu escrevo, eu levanto cansado, é um trabalho mental, e eu acho que o mais estranho é que tu estar sentado para escrever, mesmo sem escrever, também cansa muito. Sim. Porque eu tenho esse problema de vez em quando, eu sento e eu sei que eu tenho que estar sentado para escrever, mas às vezes não vem. Às vezes eu sei o que eu quero escrever, mas parece que eu passo 30 minutos em um parágrafo, 40 minutos em um parágrafo. E aí depois, quando tu mas eu vou ficar aqui até 7. Aí chega 6h50 e aí começa a render um pouco mais. E aí tu vai se estendendo e porque não... Não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Eu perguntei mais pela tua frequência, assim, pelo teu horário, a tua carga horária de escrita, porque 308 páginas em 4 meses é uma ótima média. Eu acho que
Por isso que eu fiquei impressionado. E me diz uma coisa, assim, tu comentou que pausou o teu primeiro livro. Sim, eu pausei a história que eu estava escrevendo. É um projeto para um segundo livro? Eu sei que é uma pergunta meio sacana, porque tu ainda nem lançou o primeiro. O primeiro já existe, tem uma bela capa, está aqui nas minhas mãos, tem 308 páginas, mas o segundo livro tu já tem, então, um projeto? Na verdade, assim, o meu projeto, eu tenho um projeto para um próximo livro, mas também não é aquele que está pausado. Também não é o que está pausado? Também não é o que está pausado. É no mesmo mundo, é um outro tipo de história, inclusive, é no mesmo mundo, é fantasia medieval, mas é uma pegada um pouco diferente. Esse tem uma pegada muito mais de aventura e reviravoltas, e o outro, eu gosto da parte da surpresa, eu gosto de ler coisas com surpresa, histórias que surpreendam de alguma maneira, e gosto de escrever também. Mas a pegada do outro é um pouco, acho que menos um pouco de surpresa e um pouco mais... Eu não consigo detalhar direito ainda está em processo de elaboração. Mas o outro livro que está pausado não é um projeto abandonado, é um projeto que eu tenho para frente, talvez como eu pretendo ter ter uma carreira, desenvolver uma carreira, eu não quero antecipar aquele projeto. Eu pretendo segurar ele, vamos ver. E aí quando eu ver que não, eu realmente tenho como começar a lançar um livro de uma trilogia, e aí eu vou... Ou duologia também, daí teria que ver como eu vou trabalhar. Esse projeto, esse livro que está pausado, ele está relativamente avançado? Sim, ele tá. Eu parei com... Esse livro aqui, ele teve... O primeiro escrito dele teve 91 mil palavras e ele fechou com 85, 86 mil. Eu já tinha lá escrito, eu não lembro a quantidade de palavras, mas ele teve 250 páginas de Word. Aquilo que eu já tinha escrito já estava em 430. E 450 páginas de Word. Eu já escrevi em espaçamento 1,5, né? Sim, então sim. Já dá uma boa... Não, sim. Então... Eu já escrevi em espaçamento 1,5. Mas o curioso é que assim, tu te deu ao luxo de pausar um livro que já estava, digamos, talvez da metade para o fim, para começar um novo livro, que é o teu primeiro livro. Tu pensa num segundo que não é o livro que está pausado. Que não é o livro que está pausado. Eu acho que como eu desenvolvi esse mundo e eu penso em muitas histórias nele para contar, e aos poucos com cada história mostrando algum aspecto dele ou da forma como a magia funciona, que na verdade eu nem uso o termo magia no livro, eu uso o termo arcano, então arcania foi esse que até foi sugerido pelo Duda Falcão. Grande Duda Falcão. Que é um escritor, né, muito, muito bem reconhecido aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que sim. Ele fez a minha leitura crítica. É uma referência da leitura fantástica aqui no Rio Grande do Sul. E eu tive aula com ele também, né? E ele sugeriu que quem sabe eu não usasse a palavra magia. Eu usasse arcania, porque eu já usava arcania na maioria do livro, e eu utilizava a palavra magia só como sinônimo em alguns momentos que ia ficar muito pesado o uso da arcania. Então eu acatei, achei muito, muito boa a sugestão dele, e suprimi a palavra magia e passei a usar arcania. Ajeitei os textos, as partes que elas vão ficar muito repetidas, e aí é o que eu pretendo usar. E a arcania, como funciona no meu mundo, tem algumas espécies e algumas vertentes, e aí quem sabe ao longo dos livros eu vou mostrando um pouco mais de cada uma delas, porque eu tentei tomar um cuidado para não ter aquilo que o pessoal chama de infodump, né? Porque às vezes infodump, que é tu colocar muita informação no livro. Muita informação. Um mundo fantástico com muito, porque a gente cria com muito detalhe, mas não dá para colocar tudo no livro, porque senão o leitor vai à loucura, né? Sim. Fica confuso. E aí tem algumas coisas no livro, mas que deixa para criarzinho de que existe mais. Isso é uma pergunta também bem interessante, porque assim, tu sendo um autor que escreve bastante, e a gente está vendo como tu está levando a sério essa atividade, como é que é para ti assim, essa questão de justamente escrever muita coisa, mas preciso cortar algumas coisas? É um processo, chegou a ser um processo doloroso, incômodo? Né?
Eu sei. É um tanto, né? Tu não, tu também escreve, eu imagino que tu deva saber também. Eu escrevo narrativas curtas e também sofro um pouco com essa. Tem aquela frase que tu gosta, mas que a pessoa, que o editor ou a pessoa que está lendo sugere que seja cortada. Tu fica, eu sei exatamente isso, assim, mas é que como a nossa diferença é que como tu criou um mundo, não é, bem detalhado pelo que tu está me contando, acho que só tu é a pessoa que mais tem propriedade em cima disso que tu criou, assim. E como é que é, assim, esse conflito de, às vezes, ter que informar um pouco de menos uma coisa que tu levou, talvez, tanto tempo para elaborar, assim? Sim. Como é que foi para ti, assim? Eu acho que foi foi treino. Eu acho que foi treino e tentar, assim, sabe, não, eu respira fundo e tenta compreender que aquilo tem que sair, porque senão vai ficar truncado o texto, ou porque não faz sentido aquela informação só porque tu quer dar aquela informação para que o leitor tenha mais acesso ao mundo. Eu acho que vai muito disso a minha ideia de trabalhar algumas outras narrativas para complementar aquela ideia. Desculpa, a ideia não, para complementar a informação que tem sobre o mundo. Porque dá vontade de colocar tudo ali, né? Porque realmente, como tu falou, tu criou, tu se sente empolgado com aquilo que tu escreveu e tu quer mostrar para as pessoas como é que funciona. Mostrar pro mundo, exatamente, né? tu quer mostrar. E aí dói um pouquinho de vez em quando. De vez em quando, tipo, mas não faz sentido. Ou as cenas de batalha, que eu quero fazer algumas coisas mais detalhadas, mas não. Às vezes o mais detalhado é mais denso, é mais lento, não funciona, então segura um pouco. Ou às vezes a própria vez quando tu tá trancado. Eu tive aula com a Elaine. Elaine, eu vou ficar devendo sobre o nome dela agora. Realmente. Na Metamorfose, ela é autora de livros infantis, é editora. A Elaine, agora também me deu um branco coletivo, daqui a pouco. Branco coletivo. Se a Bruna ainda estiver assistindo, ela pode lembrar aí. Ô Bruna, nos socorre aí, Bruna, por favor. A Adriana Stein também está nos assistindo, já esteve aqui a primeira live que eu fiz aqui no Live Literatura com uma outra pessoa foi com a Adriana Stein, aliás, super convidada para fazer uma segunda live. Nós temos aqui também a presença da Gisele Pandolfo Braga. Minha mãe. Ah, tua mãe? Minha mãe. Bem-vinda, Gisele. Dei o link para ela. Não, tem que acessar, né? Tem que acessar. Já aproveito para convidar vocês para curtirem a página do Live Literatura e acompanharem. Não são apenas lives produzidas aqui, mas divulgação de outros eventos e outras temáticas literárias. Convido vocês a curtirem também a página. Luísa Calduro, agora sim. Minha amiga de faculdade de Direito. De Direito? Sim, uma das pessoas que eu fiquei muito, muito feliz de manter contato. Acho que a gente encontra pessoas que a gente quer manter contato por muito tempo em todo lugar, né? Mesmo numa faculdade que eu não pretendo seguir a carreira e tal, a gente encontra pessoas... Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado, com certeza. Então, bem-vinda, Luísa. Bruna Agra Tessuto, já enalteci sua presença, aliás, cobrei sua presença agora há pouco para saber se tu continua aqui com a gente. Bruna me pergunta, cadê o vestido de noiva aí atrás? Ai, Bruna. Isso é pênalti sem goleiro. A gente fez uma live que estava o vestido da minha esposa, o vestido de noiva dela aqui atrás, e a gente fez a live sem perceber que estava ali. Não, mas já foi tirado. Os traumas nos ensinam, né? Sim. Nos ensinam. Leonardo Araújo, está ao vivo. Essa foi uma das primeiras mensagens. Sim, meu padrasto. Teu padrasto? Sim. Bem-vindo, Leonardo. Wanda Viegas está presente, bem-vinda. Colega lá da Metamorfose. Nossa colega. Felipe... Desculpa, gente, eu sou meio cegueta. Felipe Smith Nunes. Adriana... Adriana, eu vou gaguejar no teu sobrenome, me desculpa. Adriana Mondadori. Isso, que vai lançar agora também na Feira do Livro, está super convidado também para participar aqui do Live Literatura. E Letícia Marlise Petri, que por sinal é minha esposa. Eu tô brincando, amor, eu tinha conseguido ler o teu nome, desculpa. E teu vestido de noiva foi tirado daqui, tá? Não te preocupa. Mas, só para dar um crédito para as pessoas que estão nos acompanhando, claro. A gente está com uma boa audiência. A gente teve
A gente está agora com 10 pessoas nos acompanhando, a gente estava com um número de 14 pessoas, uma boa audiência para o Live Literatura. E eu gostaria de até aproveitar uma pergunta que a própria Adriana Stein fez ali sobre a tua expectativa de lançar na Feira do Livro. Porque não podia ser melhor, né? Vamos combinar. O melhor evento literário do estado. Quando o Marcelo Spalding, que é meu editor, né, da editora Metamorfose, ele falou, não, tá, e tu vai querer lançar pra feira, e eu nem tinha pensado nisso, eu não tinha, na verdade, eu acho, raciocinado em cima da possibilidade. E aí, claro que vai chegar a ansiedade, né, tipo, e óbvio que tu fica muito feliz, e dá aquela vontade de, vamos lançar na feira, sabe, realmente, como tu falou, é o mais importante do estado, e eu acho que é um ótimo... Não teria um início melhor, eu acho que Isso definiu muito bem. Acho que não teria um início melhor. Para o primeiro livro, em termos de visibilidade, em termos acho que de preenchimento pessoal, sabe? Sim. De tu mostrar que não, eu estou trabalhando para isso, vamos lá, vamos lançar na Feira do Livro e continuar trabalhando com isso. Eu acho que ajuda muito. Ajuda bastante. A gente está falando da editora Metamorfose, do curso de formação de escritores, que eu também fiz. Pela editora Metamorfose, tu não chegou a participar de nenhuma coletânea? Participei da coletânea Banquete. Que eram contos todos com uma temática de comida, de gastronomia, na verdade. Né? Teve um lançamento no Bourbon, ali no Dado Beer. Uhum. E foi bem legal. Não, ali é um ótimo espaço. Foi ali que eu lancei o meu livro Relatos e Delírios. E até eu quis trazer esse assunto da coletânea também, porque tu, digamos assim, tu já tem uma experiência de lançamento, não na Feira do Livro, e não num livro individual, que foi essa da coletânea. Então, acho que também tu já está, de certa forma, não posso dizer que tu estejas altamente experiente no assunto, mas já teve esse gostinho do lançamento, talvez a ponto de poder curtir mais essa experiência. Talvez se fosse o teu primeiro lançamento, eu sei que sempre é uma grande emoção, a gente está sempre envolvido com muitos detalhes, mas eu acho que tu sabe que é um momento teu, disposto a curtir. Eu não dá pra mentir, eu com certeza vou estar bem nervoso, sim, bem claro. ansioso, mas eu acho que um pouquinho mais preparado, com certeza, por ter participado do lançamento da coletânea Banquete. Eu fui pra Bienal do Rio esse ano, e eu participei de um lançamento de uma coletânea lá também, então já tudo dá uma arrefecida, e sim. Aí eu vou estar um pouquinho mais calmo, mas ainda assim provavelmente eu vou estar concentrado e meio enlouquecido, porque eu acho que o livro individual eu acho que é um pouco diferente, sabe? E aquele medo também de chega lá para fotografar, não tem ninguém, por exemplo, então pessoal, apareçam lá no lançamento. Apareçam, por favor. Dia 9 de novembro, às 16h30, na Praça de Autógrafos, Feira do Livro. Porque senão, né, a gente fica assim, autografando para fantasmas. Que dia da semana que é? É um sábado. É um sábado, informação completa, sábado, 9 de novembro, às 16h30. 16h30. A Wanda Viegas nos socorre. O nome da professora de literatura infantil é Elaine Maritza da Silveira. É verdade. Maritza. A gente parou para... não, mas posso retomar rapidinho, então? A claro, professora Elaine, claro. eu lembro que ela disse muito bem que quando tu tá com um bloqueio, em alguma... Não necessariamente bloqueio criativo, mas quando tu tá travado em alguma parte, talvez seja algum trecho do texto que não deveria estar ali e tu tá insistindo em deixar ali. E eu achei muito boa essa sacada. Quando tu tá com dificuldade de desenvolver um pouco o texto em algum trecho, ou travou ali, ou algo assim, talvez tenha algum trecho do texto que tu tá insistindo em manter ali, que talvez não devesse estar ali, ele não precisa estar ali. Você tá dando murro em ponta de faca. Isso, daquela questão de tu tá tendo dificuldade em desapegar de alguma coisa que não deveria estar ali. Não deveria estar ali. Interessante. E aí eu achei muito bom, e a partir dali eu tentei observar isso, e realmente quando eu dava uma trancadinha é porque eu queria manter uma frase que talvez não estivesse funcionando muito bem.
Ah, mas tu conseguiu 308 páginas, que bloqueio é esse? 4 meses. Não, Tu não, mas conseguiu eu não bem o digo... conceito. Não, não, mas eu digo, não digo em bloqueio criativo de forma geral, sabe? Mas às vezes tu tá ali, escreveu 2 parágrafos e aí pro próximo parágrafo tu fica 30 minutos e tu fica remando. Por mais que tu saiba como a história vai seguir. Isso, que é, eu acho que entra naquilo que a gente falou um pouquinho, que é uma das minhas maiores dificuldades, sabe? Eu tenho... Conversando com escritores mais experientes, eu vejo que eles escrevem muito mais rápido que eu. Muito mais rápido que eu. Eu acredito que a questão dos 4 meses é porque foram 4 meses que eu não tinha outra atividade. Então, realmente, era tempo, praticamente os dias inteiros sentado escrevendo. Ah, eu também acho que tinha que ter escrito em 2 meses. Demorou muito, 4 meses, 308 páginas. Ah, demorou muito. Não, mas não, é que eu sempre ficava, porque lá no início, quando eu escrevia, eu achava que eu escrevia muito devagar. Muito devagar. E aí eu ia conversar com alguns escritores e perguntava, tu diz que tu escreve 3 horas por dia, quanto rende essas 3 horas por dia? E as pessoas me diziam, rende 8, 10 páginas. 8, 10 páginas eu não escrevo no meu melhor dia. Eu tenho uma meta, sonho, por dia, se eu sentar para escrever aquele dia, digamos, uma tarde inteira, ou fechar um bom turno escrevendo, eu tenho uma meta, sonho de 2.000 palavras. Isso dá 5 páginas. Então, um mau dia para ti é 2 páginas, como é que tu... Não, o meu dia sonho Sim. é 2.000 palavras, que dá 5 páginas. Mas no teu... Aí eu fico muito feliz se eu atinjo 1.000 palavras, que dá 2 páginas e meia. Mas eu normalmente fico em 700, 800 palavras num dia. E aí... varia. E tu ainda acha que tu escreve pouco por dia, assim? É que essa é a questão. Quando a gente se pauta por outras pessoas, especialmente no início, porque eu acho que depois tu vai ficando mais seguro da Sim. forma como tu trabalha, como tu faz, do teu ritmo. Uhum. Mas no início eu me pautava muito no tempo dos outros escritores, de como as pessoas falavam que funcionava, e eu ficava assim, com receio de que eu escrevia devagar, porque eu achava, né, que... Mas eu acho que quando a gente se compara com outros, a gente sempre... E acaba sendo perigoso. É perigoso. Cada um tem seu pra questão método, de tu perder a empolgação e ficar um pouco... Eu até tenho uma opinião, assim, só... eu não sei se tu chegou a ler o livro sobre a escrita do Stephen King. Ainda não. Ainda tá não. Na lista. Eu tenho que ler, com certeza, mas ainda não... Porque eu li o livro, mas a impressão que eu tive é que muitas vezes eu me sentia... Eu caí nessa armadilha de me comparar com o método dele, é um autor que eu admiro bastante. Eu acho que às vezes a gente acaba, e às vezes talvez por essa questão de sermos iniciantes, a gente acaba buscando referências em pessoas que a gente admira, e isso às vezes pode, sem que a gente perceba, ser um caminho para um auto-boicote, né? Sim, porque eu acho que a gente pode acabar olhando e, eu nunca vou conseguir, aí o cara escreve, sabe, 20 páginas no dia. Sim. E aí tu pensa, eu não consigo escrever, então eu nunca vou chegar lá. Eu Sim. nunca vou conseguir ser então um escritor. Tentar, exatamente. Exatamente isso. E aí isso tem que tomar cuidado, porque eu acho que eu fazia um pouco isso no início, mas que bom que eu acho que aos pouquinhos, em especial em contato com outras pessoas que escrevem, que também estavam iniciando, tu vê que não é só tu que demora um pouco mais para escrever, que pode ficar trancado ali, revisando o mesmo parágrafo. Eu tenho um problema que eu olho e reolho a mesma escrita algumas vezes. Que todo mundo diz, não, escreve primeiro, deixa fluir, escreve, bota pra fora para depois revisar. E é uma coisa que eu luto, que eu batalho sempre, porque eu tenho uma mania de ficar. Aí, não, mas isso aqui, eu vou trocar essa ordem da frase porque não tá assim. Em vez de seguir e botar tudo que eu já sei que eu quero que aconteça, eu vou construindo aos pouquinhos, sabe? E tu, nesse processo, tu adquiriu um primeiro leitor? Como é que tu chegou a ter alguma pessoa que tu mostrasse? No caso desse livro em específico? Sim, sim. Sim, eu teve uma colega eu comecei escrevendo durante o curso, né? Porque eu via palestra e comecei a escrever. Aí eu escrevi um pouco, e aí eu tenho uma colega, Micheline Seres, que é do colega do curso de formação de escritores e metamorfose, e ela se disponibilizou, a gente estava conversando, e ela disse, não, me manda que eu vou ler. E aí eu mandei para ela. E aí, além dela, também eu passei para minha mãe. A gente, no próprio curso, todo mundo diz, não pode mostrar pra mãe, porque a mãe acha tudo lindo, tudo bonito. Sim. Sabe? Mas eu acho que mantendo o pé no chão, minha mãe é professora e tal, então ela também ajuda na questão de português e tal. E também, pra minha namorada, foram as 3 pessoas que leram primeiro. Mas a primeira foi a Micheline,
E... Uma pessoa mais neutra, assim, nesse sentido, uma pessoa... Eu acho que sim, eu acho que... Às vezes é muito bom, é extremamente importante, né? Claro, claro. E aí ela me deu alguns toques, e aí eu fui olhando. E além delas, extremamente importante daí depois, aí o trabalho de edição, né? Sim. Que aí fez que o Duda Falcão fez a leitura crítica, e aí a partir daí foi uma construção bem proveitosa para mim, né? Porque quando tu escreve, tu não nota às vezes alguns vícios ou algumas coisas, alguns elementos que tu coloca e que tu não percebe que tu tá repetindo ou que tu usa demais. Sim, precisa E de um aí olhar de tu fora. precisa de um olhar de fora. De um olhar de fora. Exatamente. Ou alguma parte que pra ti tá óbvia porque foi tu que construiu a ideia, tu sabe o que tu sabe o que tu quis colocar ali. Mas às vezes outra pessoa não entende, né? Não tem, ficou confuso o trecho e aí pode acontecer daquilo, mas o trecho é tão precioso pra mim, esse trecho, exatamente isso que acontece, sabe? Sim, Mas às vezes, aquele apego. Mas às vezes a gente tem que tirar. Tem que tirar. E aí eu acho que vai do escritor, né? Querer manter ou querer não manter. Vai da decisão, mas acho que aí a decisão tem que estar cristalina, né? Tá um pouco confuso, mas tu quer manter porque tu tem um propósito em manter, mantém. Ou corta. Né? No meu caso, eu acho que eu cortei dessas partes mais confusas e tal, eu tentei diminuir um pouco. Teve algumas e que só dá com pra aquilo admitir que eu quis manter, né? Sim, sim. Mas porque tem sua razão e tal. Então... Sim, tem um apego. E só com isso que tu cortou já dá um terceiro livro, é isso? não. Era para ter 616 páginas, ficou só com 308, é isso? Não. Até de corte, assim, não foi tão... Não diminuiu muito, não. Não diminuiu nem 10% do livro. Não? Não, nem 10%. 5%, acho. Porque foram cortes mais... Teve algumas cenas que eu modifiquei, até... O meu personagem principal, ele é um personagem cinza. Né? Eu tento não trabalhar com bem e mal. Eu tento não trabalhar com maniqueísmo. E eu adoro obras maniqueístas de ler, assim, eu gosto muito. Dentro da fantasia é muito comum, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, assim, porque se tu não trabalha com isso, mas na literatura fantástica, nessa questão do medieval, da literatura medieval, assim, é uma coisa recorrente esse maniqueísmo que tu disse, né? Sim, a origem, eu acho que... não a origem propriamente dita, mas a gente tem, tipo, por exemplo, Senhor dos Anéis, né? Sim. Que é um clássico e tu vê ali muito, muito claro o bem contra o mal. E outras obras também. Mas eu prefiro até para suscitar um pouco mais a questão de sentimentos humanos na obra, sabe? Orgulho, objetivos, o que tu faz ou o que tu deixa de fazer em prol de um objetivo, ou sentimentos como raiva, inveja. Eu prefiro trabalhar um pouco mais isso e não o maniqueísmo, sabe? Não, mas aí é uma escolha minha, mas eu adoro, eu realmente gosto muito de obras maniqueístas. Eu acho que é um fundamento, não fundamento, mas faz parte da maioria das obras de fantasia ainda, mas aos poucos vai mudando, porque eu acho que o nosso mundo está caminhando para algo mais cinzento e não para aquela visão de o bem contra o mal, mas se a gente compreender que todo mundo tem um pouco de bem e todo mundo tem um pouco de mal, e trabalha dentro disso conforme as suas escolhas, né? E acho que isso é mais uma virtude do teu trabalho, logo no primeiro livro, que muitas vezes até pode soar como um certo clichê, o bem contra o mal, e tu consegue fugir disso pelo que... Mas te perguntar uma coisa, eu tô apaixonado pela capa do teu livro, isso eu já deixei claro em vários momentos, assim. Tu participou da escolha da capa? Quem fez a capa? Desculpa te perguntar. Quem fez a capa? Foi um ilustrador, foi Vitor Sendretti, é o nome dele. Teve um outro, o Lorenzo Stello também participou. Uhum. Tá? O Vitor fez a parte mais grossa, digamos, da ilustração digital, foi feito por ilustração digital, e o Lorenzo fez a diagramação, ajeitou algumas questões e colocou a posição do nome e tal, e o meu contato foi mais com o Lorenzo, que é uma pessoa que eu já te conhecia de antes, um amigo, e aí acabou esse desenho. Só que essa mais ou menos, essa posição de desenho é uma coisa que eu já tinha um pouco de ideia. E aí, conversando com o Lorenzo, a gente meio que viu que podia funcionar assim legal. Era uma ideia mais ou menos que eu tinha dele, do personagem principal, chegando em
é para ser é uma representação livre, na verdade, de uma cena que ele chega na primeira cidade que ele encontra, logo no início do livro. E eu imaginei assim, eu usei algumas capas como exemplo, mas eu não queria algo muito igual. E aí tinha mais ou menos a posição, mas aí ficou um pouco livre. Quem sabe a gente faz assim, quem sabe fazer assim. Eu achei muito legal fazer com esse enfoque, né, meio que mais de trás, porque eu tinha imaginado inicialmente um pouco mais de lado, um pouco mais aberto, mas aí a hora que foi mostrado o esboço eu achei bem legal, ficou assim. Eu vou matar a curiosidade das pessoas e vou mostrar a capa de uma maneira mais detalhada. Quem acompanha o Live Literatura sabe que as nossas tecnologias são precárias. Aqui a gente se vira como pode. Olha que bela capa. Sabe que me lembrou um pouco, eu cheguei até a te comentar, um livro de RPG, por se tratar de uma história medieval, pelo título, mas a capa, assim, eu espero que as pessoas consigam ver aqui com um pouquinho mais de detalhe. Bela capa. Eu notei também que tem a apresentação do Duda Falcão. Isso, eu pedi para ele fazer a apresentação, porque eu acredito, na verdade, acho que ninguém conhece o livro como ele, além de mim, né, obviamente. Sim. Ninguém conhece o livro como ele, né, porque quando ele leu, e eu nunca tinha tido a experiência de uma leitura crítica com uma edição, né, em algumas coletâneas eu tive a edição, mas não de uma maneira tão aprofundada, talvez porque um conto às vezes não exige tanta edição, talvez eu esteja errado falando isso, não sei, porque eu ainda não sou tão experiente no meio, né, do que uma narrativa longa. Eu acho que a narrativa longa talvez a edição, porque tu mexe um pouco em um lugar, tu tem reflexos, curto. é um cobertor curto, tu tem que tomar cuidado porque são diversos núcleos de acontecimentos ao mesmo tempo, enquanto o conto normalmente é um núcleo só, né? Sim. E aí o Duda conhece muito bem, porque a gente conversou, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre o livro, sobre o que o personagem, o que eu tinha de intenção com o personagem, inclusive, acho que não tem problema falar isso também, de que às vezes o meu personagem flerta um pouco com... vai pro cinzento, do cinzento pro sombrio, assim, em alguns pensamentos e ações, e o Duda me alertou disso, inclusive ele falou, olha, algumas passagens dão muito, sabe, deixa ele muito sombrio, talvez, né? E aí eu dei uma mexidinha nisso também, conforme aquilo que eu achei melhor, conforme a minha não, né? Sim. Mas eu gostei bastante de trabalhar com o Duda. Não, o Duda é ótimo. O Duda, aliás, está super convidado para fazer uma live aqui também. Ele já disse que aceita, a gente só tem que combinar. Provavelmente não vai ser aqui nesse espaço. Mas, Rodrigo, olha só, uma bela capa, 308 páginas, apresentação do Duda Falcão, lançamento na Feira do Livro. Tá começando... Dá pra dizer que é um pé direito, assim, né? Acho que... Eu tô te vendo, assim, a gente não teve a chance de conversar antes em outros momentos, assim, com mais profundidade, mas tô te vendo muito engajado nessa tua causa de realmente viver da escrita, ser um escritor literalmente profissional, e eu não vejo isso como um discurso vago, assim, tu realmente... até pelo teu trabalho, assim, o número de páginas fala por si, e eu estou te sentindo bem focado. Assim, outras pessoas que conversam contigo sobre isso também dizem isso, assim, que tu... que eu pareço focado, determinado. Assim, algumas sim, eu acho que sim, eu acho que eu me sinto determinado. Aí eu acho que a questão às vezes talvez eu não passe isso em alguns momentos, né? Porque às vezes a gente está com mais receio ou nervoso, eu não sei, mas eu me sinto determinado. Eu acho que é uma coisa que eu escolhi. Eu passei por 4 cursos de graduação diferentes, né? A gente já falou um pouco disso, contabilidade, desenvolvimento de jogos de internet e tal, contabilidade, já falei, engenharia e direito. Então, eu sempre fiquei, o que eu vou fazer no futuro, sabe? Eu sempre trabalhei com algumas coisas diferentes, mas eu sempre ficava assim, mas eu não me vejo fazendo isso, e como algo a longo prazo, né? E a escrita eu me vejo, eu consigo me enxergar e eu vejo como algo que eu gosto e que eu quero.
E algumas pessoas dizem, mas tu escolheu o mais difícil. De todos os outros, de todo o resto, talvez não o mais difícil, mas o mais árduo de iniciar, talvez, sabe? Porque eu não vejo como mais difícil, porque se for algo que eu realmente gosto, pra mim não vai ser tão difícil, às vezes não vai ser tão pesado quanto outros caminhos. Mas trabalhoso com certeza. Trabalhoso com certeza. E... Tu tá com 28. Isso, faço 29 dia 2. Tem muita estrada ainda para percorrer, eu acho que... Olha, eu acho que assim, quem se dispõe a lançar no primeiro livro 308 páginas e tem um outro livro que está pausado e não vai ser nem o segundo livro, eu acho que tem... Eu fico muito feliz de então poder dizer que o Live Literatura te iniciou assim num projeto de entrevista, daqui a pouco talvez você vai estar dando entrevistas com lugares mais sofisticados, com mais tecnologia, mas eu fico feliz assim de poder, eu até comentei contigo antes da gente começar que o Live Literatura ele surgiu justamente um hiato assim, que eu senti quando eu fui lançar o meu livro, eu sentia falta de um espaço para que autores iniciantes pudessem falar um pouco sobre seu trabalho, sobre si mesmos, e eu fico muito satisfeito assim de ver eu até me arrisco a dizer, aliás, já me arrisco a te convidar para uma próxima live, porque tu tem conteúdo, tu escreve bastante, eu não li o teu livro, podia estar falando assim, o teu livro, então não li ainda, vou ser sincero, mas eu acredito que assim, pela forma detalhada que tu me contou sobre o teu trabalho, é um bom livro, tá? Tu tá estreando com o pé direito, tu tem o aval do Duda Falcão, que não vou ficar aqui durando a pílula do Duda, mas ele é fantástico. E eu acho que sim, tu está super convidado a aparecer aqui outras vezes no Live Literatura, se Deus quiser, com o teu segundo livro, tão bem cotado como esse teu primeiro livro vai ser, acredito. E eu acho que tu escreve o teu segundo livro nesse final de semana, né? Vai estar chovendo, assim, não vai ter o que fazer. Não, primeiro eu quero agradecer muito, com certeza, total disponível pra gente fazer outras lives. Quantas não necessariamente mais sobre o teu livro, a gente pode falar podemos falar sobre qualquer sobre assunto que dê para dar pitaco, né? Que sim, algum sim, conhecimento que a gente mas tem. o Live Literatura é pitaco também. Mas é aquilo, eu tenho o projeto do segundo livro, mas a gente nunca sabe se realmente vai ser o segundo livro, se não vai ser o livro, né? Se vai ser um livro que eu vou terminar de escrever, vou ter que guardar na gaveta, porque não... Se é uma às vezes precisa amadurecer, às vezes, sabe? Eu fiquei muito feliz com esse... ter saído esse ano, sabe? Às vezes eu imaginei, eu vou escrever ele, daqui a pouco eu demoro, precisa mexer em muita coisa. Eu fiquei muito nervoso quando eu passei pro Duda ler, porque eu imaginei, ele vai... E assim, antes dele me dar o retorno, o Marcelo pode me... Eu já fiquei um pouco ansioso, sabe? Sim. Que é uma coisa que é bem fácil de ficar. Mas o Duda mandou com algumas alterações, mas não era nada que não desse para... que me despendesse muito tempo que não desse para lançar na feira, né? Sim. E eu acho que também quem se dispõe a seguir esse caminho que tu está se dispondo, assim, tem que estar preparado para eventuais críticas. Com certeza. Tem que estar de peito aberto, que é o que parece. E tentar tirar proveito da crítica, né? Eu acho que a crítica vai ter um fundo, sabe? Se alguém disser, o livro é chato, o livro, a cena é longa, ou a descrição a gente vai tentando trabalhar. Daqui a pouco, dependendo da pegada que eu quero dar, eu vou diminuir, eu não vou botar cenas mais descritivas da batalha, vou fazer alguma outra coisa para tentar sempre melhorar, né? Eu acho que... Sim, faz parte acredito eu que faz parte do processo. E a gente estava se esquecendo de uma coisa que a gente combinou que não ia se esquecer. Eu gostaria de saber o que as pessoas devem fazer para conseguir o teu livro. O que elas devem fazer? Bom... Além de ir, né? Uma coisa é conseguir o livro, outra coisa é ir no lançamento. Tem que ir no lançamento também. Tem que ir no lançamento também. Para esse livro eu fiz uma tentativa de... Eu fiz uma pré-venda via Catarse, né, que é aquele site de financiamento coletivo. Uhum. Então, até dia 1º, dá para contribuir pelo Catarse e receber o livro em troca da contribuição, seja pessoal, com retirada pessoal, seja com envio via correio. Depois do dia 1º, daí, por enquanto, na Feira do Livro, na banca da editora Metamorfose, a banca 03, se não me engano, eles vão estar localizados... Dia 9 de novembro às 16h30. Isso no dia do lançamento. Mas durante toda a feira dá para adquirir também na banca da editora.
que se eu não me engano é a Banca 03 com certeza, mas se eu não me engano ela vai estar localizada na própria Andradas ali, no lado da Andradas do Esse lado do que é um banco. entrevistado bem informado, sabe a hora, sabe a localização, sabe o número da banca. Tá? Tu fez o tema de casa. Eu olhei um mapinha assim, tipo, a Banca 03 aqui, tá? Por falar em mapinha, o teu livro também oferece um mapa do mundo que Tem tu um criou, mapa do né? mundo, isso. Tem um mapa. Desse mundo que tu criou. Na verdade, o mapa é do reino que se passa a história. Uhum. O mapa do mundo vai sendo construído aos poucos, porque eu imaginei que, colocar o mapa de um continente inteiro, sendo que a história se passa num reino, eu achei que, bom, vamos construir, eu vou mostrar o mundo aos poucos, digamos. Sim, vai dando Sabe? Eu vou aí aos poucos. Ele tem ali, o próprio mapa tem o reino que se passa a história e tem o nome dos reinos vizinhos, porque isso já está tudo construído. Mas eu preferi deixar o mapa do reino com o nome das cidades importantes para o livro e a marca de algumas cidades que não tem nome, mas cidades ou portos ou algo, vilarejos que existem naquele mundo, porque eu pretendo desenvolver esse mundo e escrever o máximo possível dentro desse mundo. Porque se tem algo que eu gosto de fazer e eu pretendo fazer, porque eu adoro quando eu leio histórias de autores que têm diferentes obras, mas quando elas têm menções entre si. Sim, sim. Diferente com outros personagens, um pouco mais em outro livro. Eu gosto bastante e eu pretendo fazer isso. Então, Não, mas já tá. É muito legal ter esse mapa porque a gente consegue se situar ao longo da história. eu acho que Tinha até me passou do tempo que no primeiro momento eu não tinha reparado nesse mapa. Rodrigo, volto a te agradecer pela tua participação. Eu tô com um pouquinho de medo porque eu comecei a ter uns avisos aqui de que a nossa internet às vezes tem dado umas falhadas. Isso acontece às vezes quando a live é um pouco prolongada. Mas eu gostaria que tu fizesse uma consideração final, se possível, falando sobre como tu define esse teu livro de 308 páginas escrito em 4 meses. não era assim parece, mas não, a escrita, bom, o grosso foi em 4 meses, mas né, a escrita toda, escrita não dá pra dizer que foi 4 meses, né, aí foi bem mais, foram 8 meses. Né? 8 meses. 8 meses. 7 meses. 7 meses, 8 meses. Uhum. Porque a edição com certeza faz muito parte da escrita, né. Então, nos minutos finais, a tua consideração e o teu apelo para que as pessoas apareçção lá no dia 9. Bom, primeiro, agradecer a ti por ter me convidado e me recebido aqui. Seja bem-vindo. Dado esse espaço pra gente conversar, acho que foi bem proveitoso. E, bom, considerações finais sobre o livro. O que eu tentei fazer com o livro foi criar uma aventura que fosse leve em termos de uma leitura dinâmica, mais fluida. Eu acho que até a gente estava conversando antes da gente iniciar o vivo de alguns autores que nos influenciam. Eu senti olhando o que eu escrevi para esse livro, que eu senti uma influência bem grande do Sapkowski, que é um escritor polonês de fantasia, que os livros dele originaram os livros do The Witcher, né? Os livros dele originaram os jogos do The Witcher, que agora vai virar uma série na Netflix também. Então eu tenho um pouco uma pegada de focar num personagem principal, a narrativa é em primeira pessoa, é ele contando a história, e segue o personagem, é um personagem que se destaca, um personagem que tem uma espada às costas, então tem algumas semelhanças com o personagem principal do Geralt, do The Witcher, e a questão cinzenta do The Witcher também. Então eu tentei trazer uma aventura no mundo de fantasia medieval. Ele não é um épico medieval, ele é uma aventura no mundo de fantasia medieval, com algumas reviravoltas, algumas surpresas, algumas tramas por trás, uma questão política, e tentar bater também nas questões humanas do personagem, como ele trabalha a culpa que ele carrega, e eu não posso dizer por que ele carrega essa culpa, porque eu vou desenvolvendo ao longo do livro, aí esse é um baita de um spoiler. Sim. Mas tentar deixar uma aventura mais leve, assim, sabe? De que trabalhasse um pouco uma questão humana do personagem e tentar surpreender com um pouco com o final, como as coisas se desenrolam, como as pessoas agem em determinadas situações, os interesses das pessoas por trás de cada ação delas.
e tentar apresentar o mundo, esse mundo que eu criei um pouquinho da melhor forma, assim, através de uma narrativa leve. Tem algumas partes de descrição de batalha que eu entro um pouquinho mais, que ela fica um pouco mais descritiva, alguns personagens também, mas tentei dar um ritmo leve, assim, realmente leve, de que tu leia mais rápido, que tu sente e vá lendo, sabe? Eu acho que eu gosto muito dos livros do Dan Brown, né? Obviamente, né, não dá para se comparar com o Dan Brown em questão de ritmo de narrativa nem nada, mas é algo que eu tento me orientar um pouquinho, o Dan Brown, aí o Ken Follett também, e o Sapkowski em questão, acho que mais de personagem e construção de universo. Eu acho que é isso. Acho que eu desviei um pouquinho do que eu tinha que falar. Não, mas tá ótimo. Tu tem conteúdo e tu tem também... eu já vi algumas pessoas dizendo que gostam muito da tua versão. Rodrigo, desculpe, sucesso garantido, sou sua fã. A Wanda Viegas escreveu. A tua mãe, né, a Gisele Pandolfo Braga, entrevista descontraída, muito bem conduzida e com bom conteúdo. Obrigado, Gisele, obrigado pelos elogios. Também quero agradecer o Leonardo Araújo, a Bruna Agra Tessuto, que é... como é que eu posso definir a Bruna? É a Bruna! Vocês já viram ela aqui numas 5, 6, 7 lives e podem ver aqui em outras lives. Diretora da editora Metamorfose, acredito. Sim. Tava confirmando que o... Desculpa me meter, mas... Não, ela tava confirmando que a banca da Metamorfose é mesmo Andradas ali no início, na parte inicial. Ali, na parte inicial. Da alfândega. Que seja o oposto ao shopping, né? Ao shopping. Não. Acho que ela mudou, não sei se ela mudou de... Mudou. Porque ele estava mais perto do shopping e esse ano vai ser pro outro lado. Exatamente. Bibiana Alvorcem. Alvorcem. O cara é cegueta. Minha prima. Tua prima. Minha prima. Bem-vinda, Bibiana. Gente, eu não vou conseguir nesse momento falar o nome de todas as pessoas que participaram da live, que interagiram com a gente, mas eu agradeço. Agradeço ao Rodrigo, que se dispôs a vir aqui nessa noite chuvosa de Porto Alegre. Rodrigo, obrigado de novo. Oficialmente a gente se despede, te desejo boa sorte. O nome do livro é Grivos de Angalad e a Flâmula da Moeda de Ferro, da editora Metamorfose. Lançamento dia 9 de novembro, às 16h30, banca 3 da editora Metamorfose. O lançamento é na Praça de Autógrafos. Na Praça de Autógrafos. Mas o livro está disponível na banca da Metamorfose a partir da abertura da Feira do Livro. Abertura da Feira do Livro. Desde o início, desde o início. E para sempre, se Deus quiser, outros livros. Muito obrigado a todos que acompanharam. Eu sou Maurício Chames, eu faço lives ao vivo e não uso dublê. Eu adoro essa frase. E te convido a continuar acompanhando aqui o conteúdo do Live Literatura. A curtir a página e acompanhar, dar sugestões. Também pode falar alguma coisa, apedrejar, se não gostou muito de alguma coisa. Estamos abertos. A gente tem que estar sempre de peito aberto para as críticas, né? Seja na escrita, seja nas lives. Com certeza. Um beijo, um abraço. Até logo. Boa chuva para quem vai voltar para casa ainda.